Galera, tudo bem com vocês? Como que tá as coisas? Hoje, como eu não gravo vídeo à toa, venho falar de uma coisa que tá muito assim no meu coração nesses dias e por eu ser uma pessoa que sempre tenta compartilhar aquilo que aprende, eu quero falar hoje da liberdade e o quanto que a liberdade, principalmente a liberdade espiritual, é algo que demora, porque nesse processo de busca, nesse processo de autoconhecimento, principalmente o meu, o que eu posso falar, é que eu sempre depositei muito essa responsabilidade em certos líderes, achando que ele resolveria, né, o problema que só eu poderia resolver. E eu vejo muito hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a pessoa vem para cá por pura ganância às vezes, não só por uma vida melhor, mas também aquela ânsia de querer ter o melhor iPhone, de querer ter o melhor carro. Ela entra num ciclo de busca de prosperidade. E nessa busca de prosperidade, ela vai ouvir pessoas, né? Se ela for uma pessoa espiritual, entre aspas, ela vai buscar líderes que pregam essa prosperidade, que diz: quanto mais você dá, mais você recebe. Mas não fala como dá, não fala para quem dá, e acaba dando para igrejas, para templos, para líderes. Eu cresci na igreja católica, depois fui para a igreja evangélica. Da igreja evangélica a gente aprende muito o que não fazer e aprende o medo. E esse medo que é criado dentro das mentes cria um controle, e esse controle é a sua liberdade que você dá. A gente tem livre e total acesso à espiritualidade como um todo. A gente é parte de um todo, que esse todo é Deus. E a gente é Deus. Sendo Deus, a gente é livre. O que as pessoas pregam, né, principalmente em igrejas evangélicas, e aqui eu posso ser alvo de críticas, porque eu já fui parte de igreja evangélica por muito tempo. Assim, fui, mas sempre tive o meu pé atrás, porque eu sabia que ali não era o meu lugar, mas por não conhecer outros caminhos, acabei me aproximando. E assim, não critico as pessoas de maneira alguma, mas a gente entende que o medo e a emoção que é criada cria dentro de você muitas travas, cria timidez, cria medo, cria angústia. Essa ideia de pecado, ela é muito vaga, né? Que tudo é pecado. Acho que o pecado é uma coisa que nem existe. A gente está aqui num processo de repetição, de aprendizado para poder aprender e evoluir. Então, se você se bloqueia para tudo, claro, Paulo já falava, né? Tudo me é livre, mas nem tudo me convém. E você vai criando a sua maturidade nesse processo de evolutivo, sabe? De se entender e de saber quem é o divino. E saber que o divino é você. Não tem como resumir isso de uma forma mais simples do que tudo é divino e você é parte do divino. Essa é a visão que eu consegui entender nesse processo de me desgrudar, de sair fora de uma mentalidade religiosa. Essa mentalidade religiosa é a primeira que julga, é a primeira que critica, é a primeira que acha defeitos, é a primeira que bota limitações. Então, poder sair fora desse nicho religioso, automaticamente, é assim que funciona, né? As coisas na vida quando a gente presta atenção. Automaticamente, pessoas, né, relacionadas à mentalidade que eu comecei a gerar, começaram a se conectar, começaram a se aproximar. E a lei da sincronicidade. A gente se conecta com semelhantes. Essa ideia de que os opostos se atraem é uma mentalidade muito, muito mentirosa, né? Acho que os sinônimos se atraem, né? Nesse processo todo, né? Com a minha esposa, e ela sempre do meu lado, ela é perfeita. Ela é a ideia primordial de que os sinônimos se atraem. Muito feliz em ter ela, muito feliz em compartilhar a mesma mentalidade. A gente passou por
muita dificuldade junto, mas que no meu poder de visão hoje foi necessário também, né? A gente perdeu, né, duas crianças, né, com aborto espontâneo. Aquilo foi um despertar, aquilo foi tipo assim, algo que me fez sair do lugar. Apesar de ser uma coisa muito triste, não sei se necessária, mas teve um fundamento. Então, a minha reflexão de hoje para esse vídeo é que a gente possa ser mais autorresponsável com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com a conexão que você acha entre você e o que é sagrado. Mas quando você entende que você também é sagrado, que tudo está dentro de você já, e você começa a descobrir isso, né? É que nem você estiver numa mina procurando ouro e diamante, e você começa a cavucar dentro de você e você vê que tá tudo aí dentro já. Não tem muito o que explicar. É o que está dentro conecta o que está fora, você começa a ver a beleza da natureza, né? A natureza é a expressão viva de Deus, né? É tudo que Deus é, tá na natureza, tá no espaço, tá fora. E o que está fora está complementando o que está dentro. Então, por muito tempo também, essa ideia, né, de se ajoelhar e de achar que alguém vai te dar uma direção, tome cuidado, né? Essa direção que estão te dando pode ser uma direção bem cega, né? É uma direção de medo só. Você segue porque tem medo, medo do inferno, que é algo que eu nem acredito. Acho que não tem nem fundamento essa ideia de inferno, é Deus querer se destruir. Por que que Deus vai querer se destruir? Deus vai querer se transformar, né? A gente está aqui experienciando essa realidade através dele e nele para a gente crescer, criar experiências. Ah, uma história interessante, né, que contam para a gente dentro da vida de religião mesmo, é, é de Adão e Eva e a serpente, né? Coloca a serpente como sendo algo mal, coloca a mulher como pecadora, e por ela ser pecadora, ela carrega toda as dores de parto, menstruação, enfim. Viu? Essa é a pior mentira que contaram para vocês. Se você ainda acredita nisso, eu queria que você refletisse sobre isso. A mulher, tanto a mulher quanto o homem, são sagrados que se completam. Não existe vida sem os polos. Homem com homem não faz, mulher com mulher não faz. É o masculino e o feminino que se unem. E os dois são sagrados e os dois são iguais. Então, outra coisa, por muito tempo, a religião pregou essa inferioridade feminina. E quando você entende que o feminino é muito sagrado, é dali que parte a vida, dali que é o canal que a vida entra e que a vida sai, que cria esse ciclo de vida, você vê que a realidade que a gente vive, ela é uma polaridade. Ela é uma polaridade que se completa. Não existe só né, um Deus que está ali, soberano, que é um homem sentado numa cadeira, com a barba grande. Isso aí é uma história que te contaram para obedecer reis, obedecer presidentes, obedecer prefeitos, enfim. É uma história que a gente entende o porquê que ela foi contada, mas com o passar do tempo e da evolução, né, durante milhares de anos, pessoas já estudiosos, né, ocultistas já sabem disso, já sabem que a vida é uma polaridade. Não existe só essa ideia de um Deus sentado num trono masculino. É uma polaridade e a espiritualidade ela é muito ampla. Então, é até corajoso para mim poder falar isso para você hoje, né? Depois de passar por tantos ciclos e cada ciclo entendendo um pouco mais do que eu tinha que entender, para poder estar nesse vídeo aqui hoje falando isso para vocês. E com muito amor no coração, eu quero deixar essa mensagem que você busque mesmo dentro de você essa sincronicidade, esse alinhamento com o propósito, né? A gente não tem que entender tudo, mas entendendo isso, eu acho que já me deu um norte muito feliz do que eu tenho que fazer na minha vida. Das pessoas que vão aparecendo e vão conectando. Consegui entender muita coisa mesmo. Umas coisas que eu consegui entender também
tanto que a gente cria a nossa própria realidade, quanto que a gente cria de energia ao redor da gente. Os sentimentos, né, esses pensamentos que a gente tem, que gerações, mas que mesmo sem gerações criam essa bolha de energia ao redor da gente. E muitas vezes a gente tem criado essas energias, né, ao redor da gente, como campo magnético, que é uma energia que não é boa. Então fica muito negativa e a gente precisa fazer um alinhamento disso, fazendo limpezas, né, como meditação, dentre outras formas também, né? Cada um vai encontrando as suas ferramentas de alinhamento e centramento. Eu faço rapé indígena, que é o tabaco, que me ajuda a me alinhar. Dentre outras ferramentas que eu busco na natureza para poder me centrar com o meu propósito de vida, meu propósito de trabalho. E lembre-se também, né? A gente tem propósitos secundários, não somente um propósito primário. O propósito primário é evoluir. E os propósitos secundários, né, seja ajudar, né, ajudando a gente evolui, a gente começa a se alinhar cada vez mais com essa mentalidade de todo, de que nada é separado, tudo é junto. Então, tudo que vem para separar é o ego, e o ego está criando seres separados, desinformados, para que o ego controle, né? Para que o ego controle. A gente vê um mundo votando no ego, um mundo escolhendo o ego religiosos para serem líderes. Então, o ego domina muito a mente e faz parte. Mas eu acho que unir o ego com a espiritualidade, né, que são as dualidades, né, e achar o meio, sempre vai ser o melhor caminho, sempre vai ser um caminho de centramento. E vai ser um caminho que você vai poder ser você não vai ter vergonha de expressar o que você é, sabe? Expressar o que é a natureza de ser quem é. Isso é muito bonito. Então, agradeço todo mundo aí que está nessa jornada, que está aí me acompanhando, que me segue. Se você não segue ainda, se inscreva nesse canal. Obrigado, de verdade. E vamos junto nessa caminhada aí de se conhecer, de buscar, de aprender, de ser intuitivo, de buscar alinhamento, buscar centramento, para que a gente possa sempre caminhar numa direção de evolução. Beleza? Valeu, galera. Tudo de bom e tchau, tchau. Rausch, Rausch.